Você olha para o céu hoje à noite e entende na hora que tem alguma coisa profundamente errada. A Lua não parece maior por impressão, ela está maior. E perto demais para parecer inocente. Vamos assumir a regra exata deste vídeo. A Lua fica permanentemente muito mais próxima da Terra, mas sem se despedaçar e sem cair. Ela continua inteira. O planeta é que passa a viver sob outra maré. No começo, a mudança parece quase estética. A Lua ocupa mais céu, joga mais luz, pesa mais na paisagem. Mas o problema real não está na beleza, está na força. Porque a Terra pode até fingir normalidade por algumas horas. O oceano não. O oceano sente a Lua antes de todo mundo e começa a obedecer a outra senhora. Hoje, maré é rotina. Nesse cenário, maré vira estrutura. Vira uma força diária forte o bastante para redesenhar porto, praia, rio, avenida e hábito. Na primeira maré realmente alta, a costa entende o novo mundo. A água entra onde antes só chegava em tempestade. Barcos sobem errado. Muro não basta. E cidade litorânea aprende rápido demais a diferença entre viver perto do mar e viver entregue a ele. Na manhã seguinte, garagem, térreo, mercado, escola, lobby de prédio, tudo amanhece com água onde ontem ainda existia rotina. O susto deixa de ser paisagem, vira endereço. Faixa de areia, restinga, pier, calçadão, tudo o que parecia fixo descobre que era provisório. A costa deixa de ser linha, vira zona de disputa permanente. Porto vive de profundidade, janela de maré e previsibilidade. Com uma lua mais agressiva, cais, atracação, carga, seguro e rota passam a depender de um mar muito menos obediente. O porto não fecha por falta de navio, fecha por perder o ritmo. Em muitos lugares, o problema não para na praia. Ele sobe pelo estuário, sobe pelo delta, sobe pela foz. E o rio, que parecia pertencer ao continente, passa a obedecer mais ao mar do que antes. Cidade litorânea foi desenhada supondo uma lua menos exigente. Avenida à beira-mar, bairro baixo, garagem subterrânea, rede de esgoto, tudo vira aposta diária contra um nível d'água mais violento. Quando a maré vira ameaça estrutural, o mercado entende antes do discurso. Imóvel de frente para o mar deixa de parecer privilégio e começa a se comportar como passivo caro. Ilha turística, vila pesqueira, delta fértil, manguezal ocupado. Lugares antes vendidos como paraíso passam a viver numa negociação brutal com água alta demais, cedo demais e forte demais. Corrente, maré, salinidade, berçário, rota de peixe. Quando a lua muda de força, o mar muda de comportamento. E comunidade pesqueira descobre que tradição também pode perder o mapa. Uma lua muito mais próxima não pesa só no oceano, pesa no tempo. O mês lunar encurta, o céu troca de fase mais rápido, e calendários, ritos, plantações e hábitos antigos perdem o compasso. A lua deixaria de ser só romance e contemplação. Arte, superstição, arquitetura, oração, cinema e imaginação coletiva passariam a tratá-la menos como cenário e mais como força ativa sobre a vida. Janela fechada, cortina pesada, luz apagada. Mesmo assim, a noite entra clara demais. E milhões de pessoas descobrem que dormir num planeta mais iluminado não é detalhe poético, é desgaste fisiológico. Ave marinha, tartaruga, inseto, predador noturno, presa pequena, tudo o que usa escuridão, ciclo lunar ou maré como relógio entra em confusão antes da teoria fechar a conta. Em alguns trechos do planeta, a solução não seria levantar muro, seria recuar. E quando uma costa recua, recua junto escola, porto, hospital, turismo, memória e cemitério. Ponte, pier, dique, barragem estuarina, drenagem urbana, porto e usina costeira. Tudo o que foi calculado para uma maré mais dócil teria de ser redesenhado para um planeta mais puxado. Claro que o ser humano tentaria explorar isso. Maré mais forte significa mais energia potencial. O problema é que a oportunidade chegaria junto com custo, dano e pressa demais. No começo, muita gente viajaria para ver a lua gigante, tiraria foto, filmaria a maré, venderia pôster, até o dia em que a beleza cobrasse pedágio em concreto, seguro e evacuação. Toda cidade costeira vive de uma suposição silenciosa. Existe uma margem segura entre a água e nós.
Nesse cenário, a margem fica menor, mais cara e mais instável. Isso é importante. A Terra não se torna um mundo destruído. Ela se torna um mundo mais lunar no seu comportamento diário, mais puxado por ciclos visíveis, mais marcado por maré, mais disciplinado por céu. Hoje a maré entra na tabela do pescador. Nesse mundo, entra na agenda de todo mundo. Hora de sair, hora de fechar, hora de reforçar, hora de evacuar, hora de rezar para não piorar. Uma criança nascida nesse mundo não chamaria a lua de bonita primeiro, chamaria de enorme. E talvez aprendesse cedo que céu e mar podem apertar a mesma cidade ao mesmo tempo. Quando a costa fica mais cara, mais tensa e mais imprevisível, o interior sobe de importância. Isso muda a estrada, demografia, logística, política e poder. Depois de alguns anos, ninguém mais falaria de litoral do mesmo jeito. A costa deixaria de ser cenário, viraria frente de negociação diária entre pedra, água, dinheiro e medo. Sobreviver, sobreviveríamos. O planeta não acabaria amanhã. A pergunta real é outra. Quanto da civilização atual continua fazendo sentido quando o mar passa a obedecer uma lua muito menos civilizada? Ela deixaria de ser apenas presença no céu, viraria infraestrutura crítica. Uma máquina de maré, luz, calendário, custo e deslocamento atuando sobre o planeta todos os dias. Talvez esse seja o ponto mais forte do episódio. A lua atual parece poética porque já está incorporada ao normal. Se ela ficasse muito mais próxima, o normal mudaria de dono. A Terra continuaria azul, viva e bela. O que encolhe nessa hipótese não é o mundo. É a margem segura entre a vida humana e a força do mar. No fim, esse não seria um planeta destruído. Seria um planeta mais lunar, mais claro à noite, mais caro na costa, mais disciplinado pelo céu e menos dono das próprias margens. Então a pergunta não é se a lua mais próxima seria bonita. Seria. A pergunta é outra. Quanto do mundo que você conhece ainda funciona quando o céu puxa o oceano com muito mais força, toda noite, para sempre? E se o verdadeiro terror não fosse a lua cair sobre nós, mas continuar lá, perto demais, para nunca mais ser ignorada?